2016. Tá? Em 2016, eu judicializei um pedido na Justiça Eleitoral aqui do Rio de Janeiro. Eu judicializei um pedido de registro de candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu pretendia, em 2016, ser um candidato independente. A Justiça Eleitoral negou esse pedido de registro, né? Eu pedi a inseminação da urna com o meu nome e um número a ser definido. A Justiça Eleitoral, então, nega isso e eu fui galgando todos os recursos que a legislação eleitoral prevê. Chegamos ao TSE, né? E do TSE, então, eu, por conta da base jurídica de argumentos que deduzimos na ocasião, eu fiz um duplo movimento. Primeiro, ingressei com um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. E, ato contínuo, ingressei também com uma denúncia na Corte Interamericana de Direito, que é o órgão responsável por julgar eventuais agressões ao Pacto de São José da Costa Rica. De modo que abri essas duas frentes, digamos assim, de discussão do tema. Uma interna no Supremo Tribunal Federal. O processo, na verdade, ele chega ao Supremo Tribunal Federal em 2017, com, portanto, um delay ali em relação à eleição propriamente dita. Ele já chega após o processo eleitoral ter sido concluído. E também, em 2017, abrimos isso na Corte Interamericana. Chegando, então, ao Supremo Tribunal Federal, o processo ele foi distribuído ao ministro Barroso e, na sequência, foi à Procuradoria-Geral da República para o parecer da PGR. Né? Na época, ocupando a PGR, a doutora Raquel Doge. A doutora Raquel Doge emite, então, um parecer favorável, dizendo que as candidaturas independentes não colidiam com o texto constitucional, dizendo, portanto, que, em suma, que a estrutura partidária brasileira não vem consagrada como elemento monopolístico e que seria possível, então, uma interpretação proposta pelo meu recurso. A Constituição ela poderia ser lida conforme eu ali propunha. E deste parecer favorável, depois nós temos, na sequência, o doutor Augusto Aras, que sucede a doutora Raquel Doge, emitindo ali um novo parecer favorável, até, diga-se, com novos argumentos, também defendendo que o Supremo Tribunal Federal deveria acolher o meu pleito de candidatura independente. Houve uma sessão de julgamento para discutir a admissibilidade do meu recurso, e o Supremo, então, nessa sessão de julgamento, admitiu o julgamento da causa e também a discussão foi se haveria ou não uma coisa que é chamada de repercussão geral. Para não entrar aqui em maiores tecnicalidades, nenhum juridiquês que vai cansar quem nos escuta, apenas para explicar que quando o Supremo atribui repercussão geral a um caso, esse caso vai ser o caso paradigma para todos os outros casos, esse caso vai ser o caso referência para todos os outros casos, e o resultado desse caso vai ser de aplicação obrigatória para todas as outras causas que venham a discutir aquele tema. Ele vira, portanto, o precedente daquele tipo de assunto. Na Corte Interamericana, eu havia pedido uma liminar, na época. Aí houve um debate sobre essa liminar acabou sendo negada,
na Corte Interamericana, e agora, a questão de 15 dias atrás, finalmente, o Brasil foi citado para apresentar a sua defesa prévia na comissão em Washington, lá na OEA. De modo que, lá na OEA, eu invoco um precedente que já foi julgado pela Corte Interamericana, que é o precedente Iatama versus Nicarágua, e é assim que se identifica o caso, os casos na Corte Interamericana, é o nome versus o país que está sendo ali acusado. E com base nesse caso, que havia inclusive uma candidatura à prefeitura sem partido político na Nicarágua, e a Nicarágua impediu essa candidatura. Depois de vários anos de tramitação, a Nicarágua acabou sendo condenada a alterar a sua legislação, permitindo, portanto, candidaturas independentes naquele país. Então, com base nesse precedente, eu cheguei à Corte Interamericana pedindo a abertura do caso Mesomo versus Brasil, e agora, então, estamos com um prazo correndo para o Brasil apresentar a defesa prévia. Então, basicamente, tentei resumir aí os anos de luta de 2016 a 2022 e as frentes de batalha que eu, então, proponho, para que possamos debater.